A doutrina cristã ensina que o homem foi criado por Deus como uma criatura composta de corpo e alma espiritual. Essa alma possui duas faculdades fundamentais: a inteligência e a vontade. Pela inteligência, o homem conhece a verdade. Pela vontade, ele se inclina livremente para o bem. Essas potências distinguem o homem dos outros seres vivos, pois os animais possuem apenas instintos e sensibilidade, enquanto o homem possui conhecimento intelectual e liberdade moral. A alma racional é espiritual e, por isso, incorruptível e imortal, segundo a Suma Teológica, questão 75, primeira parte. Quando o Verbo de Deus se encarnou, ele assumiu verdadeiramente essa natureza humana, uma natureza humana completa. Isso significa que Cristo possuiu um corpo verdadeiro e uma alma racional verdadeira, com inteligência e vontade humanas. Essa verdade é essencial para a fé cristã, pois se Cristo não tivesse assumido uma natureza humana verdadeira, não poderia ter realmente sofrido nem redimido a humanidade. A Igreja sempre ensinou que em Cristo há duas naturezas, divina e humana, unidas na única pessoa do Verbo eterno. Essa união é chamada de união hipostática, segundo o Concílio de Calcedônia. Os padres da Igreja combateram heresias que negavam essa verdade. Entre elas estava o docetismo, que afirmava que o corpo de Cristo era apenas aparente e que seus sofrimentos não foram reais. Contra isso, os apóstolos insistiram na realidade da encarnação. São João afirma que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Segundo o próprio Santo Inácio de Antioquia, que ensinava que Cristo verdadeiramente nasceu, sofreu e morreu, segundo a sua carta aos Tralianos. Para compreender a redenção, é necessário recordar a condição original do homem. Segundo Gênesis, Deus criou o homem em estado de graça e amizade com ele. Adão e Eva possuíam a graça santificante, que os tornava participantes da vida divina. Juntamente com essa graça, Deus lhes concedeu dons especiais chamados de dons preternaturais, que preservavam a harmonia da natureza humana. Entre esses dons estavam a imortalidade, pela qual o homem não estava sujeito à morte, a integridade, pela qual as paixões estavam subordinadas à razão, a impassibilidade, pela qual não havia sofrimento ou doença, e uma ciência proporcionada, infusa, suficiente para a vida humana. Quando ocorreu o pecado original, o homem perdeu a graça santificante e também esses dons preternaturais. Como consequência, a natureza humana ficou sujeita à morte, ao sofrimento e à desordem interior. São Paulo descreve essa realidade ao afirmar que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Cristo, ao assumir a natureza humana, então, não herdou o pecado original. Sua humanidade era perfeita e santa. Contudo, ele quis assumir uma natureza capaz de sofrer. Santo Tomás explica que Cristo não possuía o dom de impassibilidade, pois se o possuísse não poderia ter padecido a paixão. Assim, Cristo podia experimentar dor e morte, embora estivesse livre de todo o pecado.